8 já, a gente passando da metade. Bom dia, pessoal da Biologia! Estamos aqui na semana 8 da nossa Biologia Molecular. Hoje falaremos de expressão gênica, tá? E antes disso, pessoal, eu gostaria de conversar rapidamente aqui com vocês, que é o seguinte, da biologia, tá? Então, aqui, olha, dentro do meu controle aqui, os grupos 2, 4 e 7 não agendaram coach, tá certo? O coach não é obrigatório, mas ele contribui bastante para vocês montarem o seminário, tá? Então, a gente já sabe que isso dá um impacto positivo, por isso que eu me disponho a estar aqui. Você entende? Imagina, acaba aqui, ainda tem que fazer mais 3 coaches, é um trabalhão, mas eu gosto, é uma oportunidade da gente estar junto aqui com os grupos. Então, vocês podem olhar lá e falar, professor, mas não tem mais espaço para agendar, tá certo? Por exemplo, eu até vi aqui, olha, teria espaço de agendamento para, deixa eu olhar aqui, quinta-feira à noite, tá? À noite, não é à noite, não, é de manhã, das 10h30 às 11h, depois das 11 às 11h30, dia 21 que é na terça-feira que vem, semana que vem. Ainda tem 2 horários aqui agendáveis. E tem 3 grupos, o 2, o 4 e o 7, que ainda não agendaram. Então, é uma oportunidade? É uma oportunidade. Mas eu preciso de fazer a reconstrução do artigo para chegar pronto. Gente, a reconstrução do artigo é a coisa mais simples do mundo. É só olhar naquela tabela e olhar as metodologias, olhar o título do paper, dar uma olhada geral neles. Então, assim, é uma maneira de vocês já se engajarem no paper, porque é dia 21 que tem que entregar o resultado final, de janeiro, né? E aí, com todo esse recesso e voltando lá no começo de janeiro, vai sobrar pouco tempo. Então, é uma coisa que, se deixar para o ano que vem, vai complicar. Então, sabe, procure se mobilizar. Eventualmente, professor, meu grupo não quer, paciência. Tá certo? Mas meu grupo quer fazer o coach, mas a gente não vê mais horário de agendamento. Quer dizer, estou mostrando que tem 2 a semana que vem, né? Na terça-feira, daqui a uma semana, tá? Mas eventualmente passou e a gente quer, converse comigo, tá certo? A gente pode agendar um horário extra, tá? Mas aí realmente vai ter, é uma coisa que vocês têm que fazer a demanda, para a gente discutir, conversar dentro dos nossos canais. Outra coisa, pessoal, são as trilhas de aprendizagem. Tá? Eu vou ter que falar isso porque está gravando, tá? Então, quem não está aqui gravando vai assistir o vídeo depois. Então, é individual, né? 15 pessoas entregaram e 37 não entregaram ainda, tá certo? E, bom, eu tenho que procurar explicar, né? Que essa trilha de aprendizagem, ela tem um benefício para vocês, e com isso vocês nos ajudam também a entender melhor você. Então, nós fizemos, por exemplo, a primeira trilha aí, as primeiras 5 semanas, tá certo? Então, a gente voltando o ano que vem, né, continua a não ser, vocês vão completar a 10ª semana. E eu vou colocar uma nova trilha de aprendizagem. Só que a segunda trilha de aprendizagem vai ter a primeira também, tá certo? Então, aqui não é o objetivo falar, mas agora eu vou mostrar o que eu fiz, isso eu não fiz nada, o professor vai ver isso. Gente, não tem interesse nenhum de controlar vocês, por definição, e porque vocês são 300, tá certo? Mas, independente disso, não tem essa vontade, tá? O que me interessa é fazer análise global, mas para vocês é uma coisa interessante. De repente você fala, olha, eu estou na semana 6 a 10, tá certo? Mas eu vi coisas da semana 1 a 5, porque os nossos assuntos, vocês estão vendo que são todos ligados. De repente eu voltei lá, vi um vídeo, tá certo? Então, na próxima trilha de aprendizagem, né, que vai ser semana 1 a 5 e 6 a 10, vocês vão poder marcar também aquilo que eventualmente vocês viram da outra semana. E com isso vocês vão gerenciando aí o estudo de vocês, tá certo? De repente aquele assunto que não estava muito dominado, que ainda está faltando alguma coisa, é um vídeo que vocês precisam ver. Abrir o PDF que eu usei para gravar o assíncrono e olhar lá no slide, tá certo? Configurou a dúvida, resolvi a dúvida, não resolvi, vou procurar resolver. E o resolver a dúvida, ontem eu estava conversando até no plantão com um aluno, e ele falou, professor, eu tento resolver primeiro com o meu grupo.
Falei, excelente, isso não resolve? Aí é a estratégia de cada um, tem o reensina, tá certo? Ele tem sido pouco utilizado, mas ele está lá para poder colocar dúvidas anônimas. Tem, oba, legal, pessoal, grupo 2. E vocês podem fazer pergunta diretamente para mim, ou colocar via senador no Senado Molecular. Então, essa coisa a gente está martelando sempre, pessoal, porque é uma coisa que a gente gostaria que ficasse para o ensino. Porque vamos pensar, gente, vocês vão voltar para o ensino, oxalá, né, queremos, para o ensino presencial, né, o ano que vem. Vai ser uma mudança totalmente. Então, aí também fica uma questão de vocês, no contato ali já direto com os professores, de darem sinais do que no remoto que funcionava bem, que poderia ser adaptado no presencial, tá certo? E, eventualmente, aquilo do presencial que não está funcionando mais. Tá? Então, mas eu posso fazer isso? Gente, pode, é diálogo isso, né? Lógico que cada professor age de uma maneira, tem um modo de ter essa autonomia, né? Mas eu acho que o diálogo a gente nunca pede de fazer. Deixa eu só anotar aqui, então, os senadores, 3, 4, 5, 6, 7. Outra coisa, pessoal, vocês viram hoje, né, esse Dance Sua Tese, como é uma coisa criativa, né? Eles vêm ali, apresentam, dançam, então isso também, eu já vou repetir, né? Vocês podem colocar alguma coisa criativa na apresentação do seminário de vocês, né? E a gente discute isso também lá no coach. Grupo 2, Fernando. Grupo 4, Gabriela. Tá vendo? Isso aqui poderia ter sido feito pela monitoria, mas teve algum problema. Ou seja, a gente sempre tem problema, tá? A gente está ainda na pandemia, a gente tem que ter essa compreensão que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E aí a gente vai se adaptando. Aqui, ó, não me custou nada. Seria difícil com o grupo do noturno, que são 23 grupos. Aqui, a senadora Marília. E depois, grupo 3, senador Esther. Então, olha, já vou começar falando aqui. Os grupos 2, 4, 7, que não agendaram coach ainda, o 2 diz que está vendo aí, o grupo 4 e o grupo 7, depende, se vocês quiserem ficar um pouquinho depois, no período assíncrono, no período que eu vou estar de plantão, que hoje não tem nenhum coach agendado, fica aí para a gente conversar um pouquinho, depende se estou com dúvida, o que é esse coach, ele serve para alguma coisa mesmo ou não, tá? Então, qualquer coisa, vocês vão... Desculpa, gente, de manhã a garganta do prof fica ruim. Deixa eu, para não ser deselegante, eu vou desativar o microfone. Tá vendo? Fazendo fino. É assim, a gente vai aprendendo aqui, né? Beleza. Então, a Sofia do grupo 2, a gente pode ficar um pouquinho, a gente conversa depois. Gente, a aula de hoje, né, de expressão gênica, eu resolvi fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, com o pessoal do noturno, que é mostrar aqui, a gente entrou direto nas perguntas, eu fiz um resumo, tá certo? Com poucos slides, que eu vou compartilhar a tela, para a gente poder rememorar. Tá certo? Isso está tudo gravado lá no Assíncrono, tem o PDF para acompanhar a aula. É interessante vocês... Peraí, deixa eu achar aqui. É interessante vocês abrirem o PDF da aula, tá certo? Porque as perguntas, eu já falei isso, eu costumo colocá-la na sequência. Compartilhando, vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, é esse aqui. O resumo. Fernando, meu assistente, senador do grupo 2, entrou aí o resumo? Tudo positivo e operante, professor. Está no slide. Senador, muito obrigado. Ótimo. Vamos lá, fazer esse resumo rapidinho, tá? Então, a gente está falando de expressão gênica, tem aquela questão, né? Eu olho aqui 3 células diferentes que assumem funções distintas aí no organismo,
né? E elas visivelmente têm uma cara diferente, né? Então a gente pode se perguntar, bom, o que é diferente aqui? O conteúdo de DNA é diferente? Resposta, não é, porque o genoma é o mesmo, né? E se a gente considerar que o genoma humano é aproximadamente 20 mil genes, logicamente isso é tudo uma estimativa, em cada célula a gente tem um conjunto de 10 mil genes, desses 20 mil, você imagina a quantidade de combinações possíveis, que são expressos, e os outros 10 mil não são expressos. E o conjunto desses genes expressos é que vai determinar a forma e a função. Quando a gente olha o exemplo aqui, olha, o gene A ele é altamente expresso na musculatura, na célula muscular, não é expresso na célula da pele e é pouco expresso numa célula nervosa. Tá? O gene B não é, aqui é bastante expresso e aqui não é. Vocês imaginam que a gente pode estar dosando isso, né? Pegando o tecido, extraindo o RNA, tá certo? E a gente pode usar duas metodologias que a gente viu, ou o Northern, analisando os genes, ou por RT-PCR, tá? Que a gente já viu também que é útil para fazer essas análises de expressão gênica e também para detecção lá do SARS-CoV-2. Né? Então, aqui tem o nosso tradicional Northern, né, que a gente já usou ele, a gente aplica a mesma quantidade dos RNAs extraídos individualmente, a diferença que a gente vê aqui, hibridizando com uma sonda única, né, Northern é uma sonda só, a gente vê essa diferença de intensidade corresponde à expressão gênica, diferença de expressão, porque eu coloquei a mesma quantidade, por exemplo, 1 micrograma de RNA aqui em cada pocinho. Então, isso aqui seria a expressão temporal, espacial, em diferentes locais, e aqui a expressão temporal, tá? Tem uma célula crescendo, eu induzo com fator de diferenciação e vou retirando células, extraindo RNA para ver aqui que esse gene, ele aumenta a expressão dele conforme aumenta o tempo de exposição ao fator de diferenciação celular, tá? Que pode ser, por exemplo, um fator que vai condicionar uma diferenciação de uma célula-tronco. Olha que interessante isso, tá certo? Para estudo, para a gente poder fazer cultura dessas células diferenciadas, eventualmente fazer lá uma terapia gênica, tá? Então, olha aqui, as técnicas de análise de expressão gênica, né? A nível de transcrição, a gente está vendo transcrito, o quanto que está sendo transcrito, o quanto de mensageiro está sendo sintetizado ali naquele momento. Então, pode ser por Northern blot, a gente já viu, gene a gene. O RT-PCR é gene a gene, mas a gente sabe que a gente pode, usando sonda Tachyma, né, olhar mais de um, na verdade, né, não são muitos, mas mais de um. A gente viu que lá na entrevista com a doutora Marília, para o SARS-CoV-2, eles fazem, numa reação multiplex de detecção, 3 sondas, Tachyma, e a gente pode fazer o RNA-seq, tá, que corresponde a você isolar o RNA total, tá certo? E aí, converter todos os RNAs mensageiros expressos naquela célula em cDNA, e aí utilizando as tecnologias de ultrasequenciamento de DNA, que a gente vai ver numa aula futura, já estou dando esse gancho, né? A gente vai conseguir, então, estudar o perfil de expressão de todos os genes naquela condição. Tá? Então, se tiver dúvida, pergunta. A expressão gênica, né? É o objetivo da aula de hoje, uns objetivos, né? Então envolve aqui, olha, estou lá desde do cromossomo, né? Lá na cromatina, no núcleo, até a degradação da proteína que é expressa, né? Sintetizada lá no ribossomo, tem o seu efeito biológico e aí ela é degradada para poder reciclar as moléculas. Então, há vários níveis de controle aqui que está tudo descrito na aula, tá certo? Desde a transcrição de um RNA primário, né? Que é um RNA para genes que têm introns e exons, tá? Então, depois tem o processamento, que é o splice, a remoção dos introns, que são as sequências intrometidas que não codificam proteína, e você vai ter, então, ainda no processamento do RNA mensageiro, a adição de um capacete, que na verdade esse capacete é um CAP, é uma guanina modificada do lado 5' e uma cauda poli-A, né, pode ter até 200 As na extremidade 5' do RNA mensageiro. E essas modificações aqui, no caso, nas extremidades 5' e 3', contribuem para a maturação do RNA mensageiro, dando sinais que ele está pronto para ser
traduzido, tá certo? Só que nesse caso aqui, numa célula eucariota, ele tem que translocar para o citoplasma, passando pela membrana do núcleo. E a membrana do núcleo é uma espécie de doorman de balada, não deixa passar qualquer um, tá certo? Apenas os RNAs que tem ali o dress code do evento, né, que significa teve os introns removidos, tem aqui a região 5' com CAP e a região 3' com a cauda poliar, que isso ajuda na estabilização do RNA mensageiro, ele consegue, então, sair do núcleo, ser traduzido no ribossomo, tá certo? Aí o RNA é degradado, né? Tudo isso, gente, são pontos de controle, para que tudo aconteça fielmente dentro da célula. Qualquer problema aí pode ocasionar uma doença, um problema. Tá? E as ciências ômicas, que está aqui, olha, tá? A recomendação aqui desse link, né? Que é você fazer as análises que eram uma a uma em larga escala, ou seja, olhar todos os genes que estão sendo transcritos, que é onde eu vou fazer a transcriptômica, ou fazer o perfil de todas as proteínas expressas que são a proteômica, tá? Então, essa é a bola da vez, é o que a gente está fazendo aí na ciência, tá? Para tudo, gente, desde monitoramento ambiental, que a gente vai fazer com metagenômica. Então, é um assunto que merece a atenção de vocês. Já vimos aqui, né, o promotor, já cansamos de ver, os promotores aqui que a gente pode escolher, né, customizar, e então, a região promotora sempre relacionada à transcrição, um elemento regulatório em si, porque ele está coladinho aqui na região codificadora e é um elemento regulatório que corresponde a uma sequência nucleotídica, né, ali no DNA. Estou pulando, tá? A regulação da expressão gênica, ela significa o quê, gente? O quanto que o gene é expresso. No caso, então, ele pode ser não expresso, ou se ele é expresso, tá certo? Aquela expressão dele pode ser regulado, ou seja, ela pode alterar em função de induções, de repressões, ou em função de influências do meio ambiente, ou em alguns genes a expressão é constitutiva. Tá? Então, são os housekeeping genes, housekeeping é aquele que limpa a casa, né? Tem que ficar dando sempre uma geral ali, né? E são genes de manutenção. Normalmente, genes housekeeping, que tem expressão constitutiva, tá? O tempo todo aquele mesmo nível, são genes que codificam proteínas essenciais, por exemplo, para as vias metabólicas centrais. Tá? Se você for pensar lá na bioquímica, glicólise, ciclo de Krebs, tá certo? A célula tem que estar gerando ATP o tempo todo. Então, tem que ter um turnover ali, né? Uma renovação constante daquelas enzimas, então a expressão é constitutiva, tá? E esses genes de expressão constitutiva, eles são muito úteis como controle em experimentos de expressão diferencial, por exemplo, por PCR em tempo real, tá certo? Eu quero ver como que um gene flutua ali, a expressão dele, numa célula normal, numa célula tumoral, tá certo? Olha, aqui ele é de ciclo celular, na célula tumoral está aumentado. Mas para eu poder dizer que aquele aumento reflete um fenômeno biológico e não um problema técnico, eu tenho que usar um controle. E o controle, nesse caso, é um controle de expressão constitutiva, tá certo? É o mesmo princípio que eu usei lá, tomar as devidas diferenças, no Northern Blot. Lembra que eu tenho que tomar cuidado de aplicar quantidades de RNA equivalentes em cada pocinho para que as diferenças que eu vejo depois na hibridização reflitam o fenômeno biológico? Aqui, tomar as devidas diferenças, é assim, você vai utilizar esse gene de expressão constante para poder ver que aquele que está variando reflete um problema biológico. Tá? Então, a regulação pode ser a nível de transcrição, eu falo a nível de porque são pontos de transcrição, tá? Um mecanismo importante. Então, tem aqui a região promotora, gente, aqui tem que olhar, tá? Eu sempre coloco esse monte de dados aqui, quando eu ponho em português, que é para vocês captarem a coisa, né? Construir o conhecimento. A região codificadora está aqui, a RNA polimerase ligada no promotor, tá certo? E aí, o que vai acontecer, gente? Aqui, ó, em cis, a região promotora, tudo isso faz parte da região promotora, tá certo? E ligado aqui, assessorando a RNA polimerase nessa expressão, controlando a ativação e a repressão, ou a estabilidade da expressão, os fatores de transcrição, que são proteínas,
codificadas em outros lugares do genoma, por isso que a gente fala que são elementos que regulam a transcrição em trans, tá certo? Eles vêm de outros lugares para poder interagir com a região promotora. Dúvidas, coloque aí, elemento trans, né? Reguladores transcricionais, processamento do RNA mensageiro, que a gente falou, né? Olha aqui o CAP que eu falei, é essa guanina modificada. E aqui a cauda poliar, que inclusive é utilizada, se vocês olharem naquele vídeo simples de como que eu faço uma síntese de cDNA, um artifício aí biotecnológico, molecular, que a gente usa, né, é hibridizar o cDNA com um oligonucleotídeo, né, um primer poli-T, tá certo? Apontando de 5 linhas para 3 linhas. Com isso, eu sequenciei a primeira fita do cDNA. Tá? Não lembro disso? Volta lá, traz a dúvida. Ó, essa é uma figura que, por exemplo, não está lá na aula. Eu achei, sabe quando você monta a aula, você fala assim, gente, tá faltando uma coisa importante, um slide, sabe, das antigas, e eu achei esse slide agora. Então, olha que interessante, fala do splicing alternativo. Então, o splicing alternativo, ele acontece de modo a que um gene me permita, gente, produzir proteínas daquela família, tá certo? Só que com funções distintas, parentes que funcionam diferentemente para atender especificidades de alguns tecidos. Então, o gene é o mesmo, tá certo? Se eu for lá no músculo liso, no fibroblasto, no tecido do sistema nervoso central, eu vou ver a alfa-tropomiosina, o gene está lá igual, porque faz parte do genoma, tá certo? Porém, dentro de cada célula dessa, há um mecanismo de splicing que permite combinar diferentemente os exons, tá certo? Então, olha que um gene muito grande, com muitos introns, e a gente vê aqui, olha, o RNA mensageiro que codifica a alfa-tropomiosina no músculo estriado, ele combina, ó, o exon 1, o 3, o 4, 5, 6, o 8, 9, 10, o 11 e o 12, tá certo? Não tem aqui, ó, o 2, o exon 2, ele não é utilizado nessa versão da proteína, mas é utilizado, por exemplo, quando esse gene é expresso no músculo liso. Olha que interessante. No músculo liso, a maquinaria de splice, isso, gente, é um refinamento, né? Primeiro que a partir de um gene você produz várias proteínas, isso é uma economia para a célula, né? Uma sofisticação, olha, esse aqui reúne os exons 1, o 2, o 4, 5, 6 normal, o 7 não, até o 11 e depois o 14, tá certo? Então você fala, poxa, tem regiões ali que são comuns, que vão dar a função de alfa-tropomiosina, mas existem domínios, e a gente volta lá naquele conceito de domínios funcionais, de biobricks, né, que vão ser combinados ali para dar funções para essa proteína dentro do músculo liso, tá certo? Quando é fibroblasto, outra combinação. Então, olha lá, 60% dos genes humanos, né, dos 20 mil aproximadamente, sofrem splice alternativo, para poder trazer essa complexidade que envolve os organismos vivos, né? E aqui um exemplo, que é o gene da insulina, que a gente sempre está falando, né? Olha lá, gente, isso aqui é um RNA mensageiro, um transcrito primário da insulina, tá? Então, contendo aqui, ó, os 3 exons e esses 2 introns, tá certo? Então, se eu for expressar o gene da insulina para produzir um biofármaco e fazer uma PCR amplificado do DNA genômico, o que acontece, gente? Eu vou produzir uma insulina funcional? Jamais, porque vai traduzir para mim todas essas sequências intrônicas aqui que não codificam nada de funcional na função, desculpa, na função insulina. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que partir do RNA processado, tá certo? Como que eu faço isso? Extraindo, porque, na verdade, esse RNA processado, ele já está lá, ele vai para o citoplasma, ele vai acumulando no citoplasma. Então, eu vou fazer, no caso aqui, um cDNA a partir do RNA maduro, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, como que eu faço cDNA? Compro um primer poli-T, tá certo? Que ele aqui é 3 linhas, né? 5 linhas, 3 linhas, vai ser 5 linhas para 3 linhas do poli-T,
E eu vou, então, amplificar um cDNA correspondente ao RNA maduro, aonde eu tenho apenas sequências que codificam os aminoácidos da insulina na fase de leitura correta, ou seja, a cada 3 nucleotídeos eu vou ter um aminoácido que vai montar o meu hormônio da insulina. Tá? Então, olha aqui, eu coloquei, tá vendo? Importante, por isso que é legal olhar isso, né? Se eu quero expressar uma proteína funcional a partir de um gene que tem introns, eu tenho que clonar a partir de um cDNA. Tá? E olha que interessante, pessoal, doenças genéticas causadas por expressão gênica anômala. Tá? E aí a gente está falando de doença genética, mas está falando só de seres humanos. Não, eu posso estar falando de animais também, tá certo? Estou fazendo manejo, tem lá espécies em extinção, eu tenho que fazer monitoramento de doença genética também, além de pensar em cruzamentos que aumentem o patrimônio genético daquela espécie em perigo. Mas nesse caso aqui, olha, doenças genéticas causadas por expressão gênica anômala, várias. Então isso também faz parte dos diagnósticos moleculares. E muitas vezes essas doenças são condicionadas não por mutação dentro da região que codifica proteína. Ah, mudou esse aminoácido, a proteína perdeu função. Não, às vezes acontece mutação na região promotora, tá certo? Vocês viram a complexidade para poder ligar a RNA polimerase e os fatores. Se eu tiver mutação ali naqueles sítios de interação, né, da região de nucleotídeos do promotor com as proteínas ali que vão modular a transcrição, isso pode alterar a expressão gênica, tá certo? Eu posso, por exemplo, ter lá um gene do ciclo celular, tá certo? Que a ORF está mantida correta, mas eu tenho uma modificação ali no promotor que aumenta a expressão de um gene que é altamente regulado para expressar só um pouquinho naquele ponto específico do ciclo celular. Ele passa a expressar muito forte, muita proteína, um fator de transcrição. O que acontece? Desregula o ciclo celular e eu posso gerar uma célula tumoral. Só um exemplo. Né? Projetos genoma, depois a gente viu, genoma e transcriptoma. Então, projeto genoma, sequência... Aqui a gente está falando nessa aula antes de 2005. Estamos falando de projetos efetuados com sequenciamento Sanger. Né? Então, o genoma é sequenciar tudo de tudo, do começo ao fim do genoma. Então, implica regiões gênicas e intergênicas. Projeto transcriptoma, eu vou sequenciar apenas as regiões transcritas que codificam as proteínas, tá certo? Ou seja, os RNAs mensageiros. Né? Então, é interessante a gente ver isso, né? As diferenças. Enquanto para o projeto genoma eu posso pegar um macerado do organismo de uma planta, por exemplo, porque todas as células têm o mesmo DNA, no caso do projeto transcriptoma, não, eu tenho que ter um alvo ali. A pergunta que eu vou fazer é como que funciona a resposta da planta, por exemplo, à seca, tá certo? Eu pego a planta, monto o experimento, vou tirando a rega, tá certo? Depois eu extraio o RNA mensageiro da raiz, porque é lá que eu estou investigando, tá certo? E vou ver o comportamento da expressão gênica em função de um controle que é uma planta onde eu mantive a rega, né? Vou lá colocar água, então eu consigo investigar a diferença de expressão gênica em relação àqueles genes que respondem à seca, por exemplo, que eu posso não só compreender esse processo, mas eventualmente trabalhar ou por genética clássica, por melhoramento, ou por transgenia, de modo a adaptar aquela planta, pode ser, por exemplo, uma planta que gera alimento, para que ela possa se desenvolver numa região árida. Olha lá, né? Aqui a gente já viu lá, né? Então, quando eu estou falando em larga escala, análise, né? Genoma, sequencio todo o DNA, transcriptoma, sequencio todos os cDNAs correspondentes aos mensageiros, proteoma, vou investigar todas as proteínas que estão sendo traduzidas naquele momento, e o metaboloma, que são as moléculas, né, metabólicas. Gente, e esse o ômico, né, é um radical que a gente pode colocar, por exemplo, tem a infectômica, tá certo? Tudo relacionado à infecção de um determinado hospedeiro, aí você vai adaptando a sua pesquisa. Genoma humano, sequenciamento, então 2 grupos independentes, né, um público e um privado, conto toda a história lá, utilizaram 2 estratégias, a gente vai falar um pouco no Senado, tá aqui a publicação, né, em 2001 do paper com praticamente o genoma todo sequenciado, né, os resultados,
né? Apesar dessa grande diferença fenotípica que a gente vê, e que muitas vezes serve de argumento reprovável, né, para discriminações, para violências, tá certo? Que a gente sabe muito bem do que estamos falando, tá? Então, essas diferenças correspondem a 0,1% do genoma, ou seja, são 3 milhões de posições que diferenciam cada um de nós, tá certo? Essas 3 milhões de diferenças aí em regiões codificadoras ou não codificadoras, e que vai condicionar essa variabilidade genética da nossa espécie, que no final das contas é o que leva a gente a evoluir aí no processo do andamento do tempo. Né? Os benefícios da pesquisa genética, vários, pessoal, vários. Tá? E aqui, por exemplo, eu não coloquei, e poderia colocar, e vocês podem me falar, benefícios para outras pesquisas em ciências biológicas, tá certo? Em conservação, tá? Ambiental, em análise de filogenética, análise taxonômica, tá? Tem artigos sobre isso lá nos nossos vídeos seminários. Como que o genoma foi todo sequenciado, como que a gente lê as bases do DNA, é o que a gente vai ver no ano que vem, né? Assim que virar o ano. Então, pessoal, eu queria saber só de vocês, se por acaso vocês acharam útil essa revisãozinha aí, para a gente entrar no Senado, ou se eu chovi no molhado. E o objetivo aqui é atender, né, a gente refrescar a nossa memória para fazer, ou eventualmente, olha, professor, não consegui ver nada essa semana, estou muito ocupado, mas refrescou minha memória, a gente vai fazer o Senado, e depois eu vou ver as aulas, vou ver os vídeos. Então, a ordem com que vocês vão estudar é com vocês, né, baseado na disponibilidade. Inclusive, se vocês forem olhar lá na trilha de aprendizagem, é uma pesquisa que a gente quer fazer, qual é a situação de vocês em relação à questão psicológica, tá? Não sei vocês, mas eu tenho me sentido muito cansado, mas assim, estou aqui, estou me segurando, o que me anima aqui é estar aqui com vocês. Então, coloquem aí, pessoal, valeu esse resuminho aqui dessa semana, do que tem lá no vídeo todo, no PDF todo, que tem mais de 80 slides, ou não teve utilidade? Tá? Então, vocês podem pôr sim, não, alguma coisa que deu um indício aqui para mim. Eu acho que eu estou sem monitor ainda. Meu monitor está aí, não está? Ah, tá bom. Obrigado, Verônica. Gente, esses feedbacks são importantes para a gente, porque a gente está numa posição aqui que vocês viram a minha foto lá, né, na bola de cristal. Você fica, gente, mas e aí? Estou indo para o lado certo, não estou? Então, vamos começar o nosso Senado, que aí a gente tem as perguntas. Vamos ver aqui. Recapitular, né? A gente vai fazendo aqui, recapitulando, sem ser redundante, né? Aula, vamos ver aqui, semana 8, começar as questões da semana 8. Semana é bem importante tudo isso que a gente está falando, não só como coisas básicas, né, mas também como aplicações disso, né, que a gente está vendo aí nas ciências biológicas como um todo. Então, vamos começar. Espera aí que eu abri uma janela aqui, porque eu gosto de ficar pelo menos com um pouquinho, ver vocês aqui, pelo menos um cantinho. Tá? Então, vamos lá. Senadora Sara e Grupo 1, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Senadora, vamos lá. Questão 1. É isso mesmo, 7 é 1, 7. Senadora, tipos celulares distintos no tecido de um organismo possuem DNAs diferentes entre si. Isso seria verdadeiro ou falso para vocês? Seria falso, professor, porque, na verdade, todos os tipos celulares do corpo apresentam o mesmo conteúdo, né, de cromossomos e genes, o que varia é a expressão gênica. Exatamente, ficou bem claro, né? Tem, viu, senadora, se você olhar, isso é digamos assim, um paradigma que já foi meio que quebrado, porque existem questões de mosaicismo, mas são detalhes,
tá certo? E vocês podem imaginar também, pessoal, que, no caso aqui, a turma de ciências biológicas, aquilo que vale para o ser humano não necessariamente é válido para todos os animais, ou vegetais, ou micro-organismos, tá certo? O fenômeno da vida é bastante variado, então é legal também a gente poder expandir que tem essa questão de mosaicismo que pode acometer em outros tipos de organismos, mas no ser humano é isso mesmo, né, nos animais. Obrigado, senadora. Senador Fernando, do grupo 2, bom dia. Bom dia, bom dia. Senador, tipos celulares distintos no tecido de um organismo possuem populações diferentes de RNAs mensageiros, sendo expressos num determinado momento ou condição. Informação verdadeira, professor. Verdadeira, né? Então, essas populações diferentes, né, são essas combinações de que genes são expressos e quais não são expressos, né, senador? Isso. E isso, vamos pensar que pode condicionar tanto a homeostase, né, tudo funcionando corretamente, mas qualquer desregulação nesse processo pode acarretar problemas, não pode, senador? Pode, mas tem mecanismos de regulação, como, por exemplo, o capacete ai, meu Deus do céu, me deu um branco agora. Da cadeia Do de RNA RNA mensageiro. mensageiro. Isso, o capacete da cadeia de RNA mensageiro e a cauda poli-A, que garantem uma identificação pela maquinaria celular, além da estabilidade que eles proporcionam para a cadeia. Perfeito. Ótimo. Então, esses mecanismos de regulação são importantíssimos dentro da célula, né, para que as coisas aconteçam da maneira prevista. Lógico que isso pode falhar, mas, vamos dizer assim, quando a gente vai ficando mais velho, as coisas começam a falhar mais, tá certo? Mas existe todo esse mecanismo de controle aí para poder manter as coisas funcionando corretamente. De Obrigado, regulação senador. e checagem, certo? Regulação e checagem, exatamente. E lembrando que isso, pessoal, começa, né, senador, lá na replicação do próprio DNA, né? Sim. Naquela questão de que as polimerases têm todo um processo para poder não errar, né? Poder ter a fidelidade de replicação para que você não introduza mutações que vão refletir depois no mensageiro e nas proteínas e na seleção natural daquele organismo. Obrigado, senador. Senadora Esther, grupo 3, bom dia. Bom dia. Senadora, olha a questão 3. Técnicas como Northern Blot e QRT-PCR não necessitam de sondas e permitem investigar a expressão gênica global a nível de transcrição em um determinado tecido. A gente colocou como falsa que a técnica Northern Blot necessita de uma sonda, e essa sonda pode ser um fragmento do DNA sem os introns, né? Ou RNA, e as técnicas de Northern Blot e QRT-PCR fazem a investigação gene a gene. A única a técnica que faz a investigação global é RNA-seq, que permite fazer essa investigação global de todos os genes que estão sendo expressos em uma determinada condição e em um determinado tecido. Perfeito, senadora, ótimo. Na verdade, assim, né, se a gente for falar de transcriptoma, né, RNA-seq, poderia ser cDNA-seq, na verdade, né? A gente fala RNA porque para, enfim, deixar expresso, né, que o produto da transcrição é RNA mensageiro, mas você vai sequenciar o cDNA referente a esses RNAs mensageiros. Essa questão está totalmente errada, né? E no caso da PCR em tempo real, né, a gente viu o exemplo da detecção do SARS-CoV-2, agente da COVID, né, que, enfim, utiliza lá aquela sonda TACMA, né, e que no caso aqui nem seria gene a gene, a gente pode fazer um multiplex com poucos genes, tá certo? Por quê? Porque eu preciso de ter lá uma garantia de que o resultado do meu teste molecular, ele está correto e que eu vou poder assinar um laudo. Então, eu faço pelo menos 3 genes, amplifico, para poder seguir o protocolo. Eu não sei qual que é exatamente, acho que é
doutora Marília fala lá, se não me engano, são 2 que tem que funcionar, e se não funcionar, ficar na dúvida, refazer o teste. Obrigado, senadora. Vamos para a questão 4, da senadora Gabriela, do grupo 4. Bom dia, senadora. Bom dia, professor. Vamos lá, olha. As tecnologias de análise de expressão gênica do tipo ômicas são eficazes para estudos de expressão de genes isolados, gene a gene. Olha o spoiler que eu já dei, gente. A gente colocou essa como falsa, professor, porque, na verdade, a tecnologia de análise ômica é capaz de realizar também uma investigação global do genoma completo dos organismos, determinando toda a sequência presente. E por isso ela está relacionada, como a Esther disse, né, ao RNA-seq, e não às outras técnicas que investigam DNA isolado gene a gene, que foram as que a gente estudou anteriormente nas aulas. Isso, senadora. E o RNA-seq, como que ele é mesmo? Ele é uma técnica que analisa padrões de expressões gênicas através do sequenciamento de uma larga escala de RNA presente em uma amostra, com o auxílio de programas de bioinformática que agrupam genes com base na semelhança do padrão de expressão. Ela fornece informações importantes sobre o funcionamento das alterações gênicas também. E no caso, esse sequenciamento é direto do RNA mensageiro que você isolou da amostra ou você tem que fazer alguma coisa com ele? Tem que separar, né, professor? Separar, mas você sequencia a molécula de RNA mensageiro ou uma outra molécula mais estável? Tipo o É o cDNA. cDNA, que é Isso. Lembra que o DNA complementar, porque daí o DNA mensageiro já está maduro, separado, né? o RNA mensageiro já está maduro, separado, e o RNA, lembra que ele é mais sensível para a gente trabalhar? Ele degrada mais fácil. Então, aí, no caso, a gente converte as moléculas de RNA mensageiro em cDNA, porque aí você, quando você for fazer análise, você não vai perder informação com aqueles RNAs que foram degradados, os mensageiros que foram degradados. Tá bom, senadora? Obrigado, viu? Ok, professor. Questão 5, senadora Brenda. Senadora, os genes com expressão constitutiva, que são os housekeeping genes, não são adequados como controle em experimentos de expressão gênica diferencial por QRT-PCR. Isso é verdadeiro ou falso? Oi, Pro, bom dia. Então, a gente colocou falso, porque na verdade eles são necessários em todos os momentos para atender às necessidades básicas das células, dos organismos e dos tecidos. Eles são expressos constantemente devido à sua importância biológica. A gente colocou isso. Perfeito. E eles são úteis para estudos de expressão gênica diferencial? Como que eles são úteis? Eles são úteis sim, professor. Espera só um minutinho. Sem pressa, Brenda. Ó, a gente está tranquilo aqui no tempo, viu? Quantas questões a gente tem hoje? 17. Tranquilo. Então, quando a gente está falando de estudos de expressão gênica diferencial, a gente está estudando modulação da expressão, tá certo? Como que a expressão gênica é alterada, tá? Em diferentes condições, pode ser em diferentes fases do desenvolvimento, sabe? Aquele gene que é chave num determinado momento, sei lá, por exemplo, puberdade, aquele gene vai ser ativado só naquele momento, vai fazer a transição ali no ciclo de vida e aí ele é desligado. Tá? Então, isso é uma regulação. A hora que chega aquele ponto, ele é ativado e depois ele é desligado. Então, isso é a expressão gênica diferencial. Né? E os housekeeping genes, como que eles podem ser úteis? Gente, vocês podem contribuir na discussão aqui. Ó. Se alguém lembra de algum... Oi, Brenda. Posso falar? Então, eles são importantes para normalizar esses experimentos e investigar a expressão gênica em condições diferentes.
Aí a gente pode utilizar esses genes que variam sua expressão, que eles não variam sua expressão, para aferir a validade biológica desses genes que têm sua expressão regulada diferencialmente. Excelente, gente. Tá certo? É um controle, né? Está certíssimo. Ele é um controle do experimento, né, senadora? Uhum, exatamente. Nas bases do que você explicou muito bem. Tá? Então, fechamos a questão. Obrigado, senadora. Imagina, Muito bem obrigada a você, respondido. Pro. Vamos lá, grupo 6, bom dia, senadora Maria, bom dia. Pode responder pelo chat, sim. Olha lá, no complexo de transcrição, as sequências promotoras são ditas regulatórias em trans, enquanto os fatores de transcrição são ditos regulatórios em cis. Senadora Maria, se tiver mais alguém do seu grupo, você pode mobilizar alguém aí para complementar aí. Ó, ela falou que é falsa, então vamos lá. Então, senadora, vamos fazer o seguinte. Peraí, tem aqui a resposta. Maravilha. Olha, gente, na região. Peraí, agora que está aqui, deixa eu colocar aqui o enunciado. Né? Então, na verdade, a região promotora é dita como cis, na região regulatória, por estar adjacente ao lado da região codificadora. E os elementos, então, a região promotora em si é a sequência, né, de nucleotídeos ali do DNA que está do lado do gene. Faz parte do gene também, mas ele está do lado da região codificadora. E os elementos regulatórios de transcrição são trans por serem codificados em outras regiões do genoma. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, pessoal, se você imaginar, olha, como tudo é tão regulado dentro da célula, por isso que tudo isso é muito lindo e muito integrado, não está preso dentro o C biomol, está fazendo um jogo aí com todas as UCs e muitos que vocês verão depois, porque os fatores de transcrição, na verdade, essas regulações gênicas, elas são coordenadas, tá certo? Como se tivesse um maestro ali regendo essa orquestra, porque eu quero expressar um gene fundamental ali, tá certo? Então, eu vou ter que ter o quê? A RNA polimerase ligando o promotor e os fatores de transcrição. Os fatores de transcrição, como a senadora escreveu aí muito bem, são produzidos em outras regiões do genoma. Então, você imagina, esses genes, eles têm a expressão, a transcrição deles ativada, mas não é de qualquer jeito, é coordenada, todos ao mesmo tempo. Produz os RNAs mensageiros, que são processados e são exportados para o citoplasma. Lá no citoplasma, eles são traduzidos em proteínas, as proteínas correspondentes, e essas proteínas, elas têm, na sequência de aminoácidos dela, uma região chamada sinal de localização nuclear. Então, elas são traduzidas no citoplasma e elas migram para o núcleo, tá certo? Você vê, o RNA mensageiro delas saiu do núcleo para o citoplasma e a proteína traduzida volta para o núcleo, porque o gene, porque ele vai regular, que está no núcleo, tá certo? E aí tem essa regulação deles se encontrarem naquele gene, promotor daquele gene, né? Então, olha que controle, eu acho isso tão bonito, né? Então, são reguladores em trans. A função das regiões regulatórias é controlar o nível de transcrição, regular a expressão gênica, visando necessidades e funções específicas da célula em algum tecido ou órgão. Através da região promotora, pode-se modular a expressão de determinado gene, proteína, já os elementos regulatórios interagem com os ácidos nucleicos, auxiliando ou reprimindo a ação da RNA polimerase. Então, você vê, uma resposta bem completa, viu? Obrigado, senadora Maria e todo o grupo 6. Ficou bem completo aí esse raciocínio, né? O que a gente precisou de decorar aqui, pessoal? Nada, né? A gente simplesmente pensou aí onde que está no núcleo, ele veio, ele voltou, tá? Se tiver dúvida, coloca para a gente. Vamos agora, então, para a questão 7. Obrigado, viu, grupo 6 e a senadora. Grupo 7, senadora Marília, todo o grupo 7, bom dia. É tão bom estar aqui com vocês. A gente está cansado. Gente, vocês estão cansados também? Ou será que é o professor que está velho, que está cansado? Eu estou sentindo uma vontade de chegar
no recesso, mesmo saber... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar aqui, vocês transmitam para o grupo de vocês, tá? Deixa eu olhar aqui só um negócio. Ó, nós estamos na semana... Ah, não, para vocês vai ser tranquilo. Nós estamos na semana 8, que é a expressão gênica. A semana que vem, nós temos sequenciamento de DNA, que é uma aula muito legal também, que vai ligar tudo isso. E no dia 4, imagina, né? Dia 4 de janeiro, estamos aqui, gente, ó. Quem viajou alguma coisa, não conseguiu voltar, vejam grupos, por favor, mandem o representante do Senado, tira no palitinho, se for para a gente poder gravar. Vai ser aula de bioinformática. Então, é uma aula, primeiro, que não tem questão para o Senado molecular, tá certo? Só que é uma aula bem legal, na verdade. A gente vai fazer a aula todos juntos aqui, tá certo? E vamos gravar. Eu já até postei o protocolo lá para vocês, mas o objetivo aqui o meu objetivo enquanto coordenador da UC é que vocês, uma recomendação, não digo, descansa, gente, sabe? Procura descansar nesse recesso, tá? Na Biomol vocês esqueçam, sabe? Deixa dar uma fluída. Espero que vocês possam estar tranquilos para curtir, não sei, mas descansar este recesso, que nenhuma UC mobilize vocês aí, atenção. Então, voltando aqui, senadora Marília, divaguei aqui, hein? No design de uma construção de DNA para expressão de proteína recombinante, a região promotora pode ser pensada... É essa? É essa? Senadora Marília? Professor, desculpa, a cachorra tá latindo aqui, que nem uma louca. Não, é que o professor se perdeu, querida. Então, estamos ajeitando. Mesmo. Então, vamos lá. Olha lá. No design de uma construção de DNA para expressão de proteína recombinante, a região promotora pode ser pensada como um biotijolo, um biobrick, escolhido para controlar a expressão da maneira que você desejar. Isso é verdadeiro ou seria falso, senadora? Isso é verdadeiro, professor. Dá para entender, então, a região promotora como um Lego, assim, que eu modifico ele na construção. Se eu quiser expressar uma proteína mais ou menos, pode deixar ele latindo, não me incomoda, não. Eu posso escolher, assim, racionalmente, entro lá num site e vejo os tipos de promotor e eu vou escolher como uma construção. É isso? Sim, você vai escolher o promotor dependendo da expressão que você quer ter. E aí existem então, alguns tipos de promotores. Pode falar. Tem o promotor constitutivo, como você falou, ele não precisa de nenhum fator de regulação, né? Tem o promotor tecido específico, que ele vai controlar a expressão do gene numa determinada parte ou órgão que você quiser. O promotor induzido, que ele vai precisar de um fator ou outros elementos para poder se expressar. E aí ele se expressa em algo. Perfeito, senadora. Então, aí nós já vimos, né, um exemplo de promotor induzível, aquele para expressar uma proteína tóxica, que a gente viu na aula de proteína recombinante, né? A gente pode deixar ele desligado numa bactéria até a cultura atingir uma densidade muito grande e cada célula poder produzir aquela proteína do meu interesse, mas que é tóxica, e aí eu vou lá e coloco, pipeto a substância que vai desreprimir o promotor e ele vai produzir. E uma coisa interessante que você falou, senadora, é do promotor tecido específico, né? Então, é aquele promotor que vai controlar a expressão do gene apenas num tecido específico, né? Se pensar assim, olha, um gene relacionado a uma flor, aquela coisa específica da flor, tá certo? Não vai ser expresso, por exemplo, na raiz, tá certo? Vai ser expresso na flor. E isso a gente pode utilizar, nós vamos falar também vamos falar na aula de OGM, a gente pode utilizar, por exemplo, um promotor tecido específico, vamos supor, um gene que é expresso somente... Gente, vocês imaginem que
os experimentos de transcriptoma, como eu mostrei lá, como está na aula, o transcriptoma da cana-de-açúcar, permite a gente fazer essas descobertas, tá? Que gene que está sendo expresso somente no tecido. Então, eu posso ter um gene que é expresso somente em glândula mamária, de mamíferos, tá certo? E eu posso, então, pegar aquele promotor que só é reconhecido na célula mamária e colocar para controlar o quê? A expressão de um biofármaco numa glândula mamária, por exemplo, de um bovino ou de um caprino, tá certo? De uma vaca ou de uma cabrinha, tá? Que vai produzir, então, leite com aquela substância transgênica. Não preciso sacrificar o animal depois, e ele vai produzir uma molécula muito importante aí para a saúde. Ah, então, muito obrigado, senadora. Você vê que a gente vai ligando as coisas aqui. Vamos voltar, então, agora lá para a senadora Sara, do grupo 1, para a questão 8, senadora. Eu vou ler aqui o enunciado. O splicing corresponde ao processo de remoção de introns do transcrito primário para que a junção dos exons no transcrito maduro permita a tradução da proteína funcional. Então, professor, nessa questão, nosso grupo colocou como verdadeira, porque o splicing é justamente esse processo, né? A remoção das sequências intrônicas, a junção da região de exons, para a formação do RNA mensageiro maduro e a tradução, né, do mesmo. Perfeito, perfeito. Tá? Então, ó, você vê que a gente vai pegando esse raciocínio e montando esse conhecimento, né? Aqui nós não estamos decorando. Aí você fala, mas professor, lá na frente eu não vou lembrar. Gente, eu não vou lembrar, aí alguém vai perguntar, não sei. Não sei, eu vi isso, mas não sei. Sabe sim. Gente, dá licença um pouquinho, vou refrescar minha memória. Google Splice. A hora que você olhar a primeira definição de Splice, gente, vai voltar tudo na cabeça de vocês. Tá certo? Então, evitem falar o não sei. Professor, olha, eu preciso refrescar minha memória. Eu sei sim, mas eu preciso refrescar minha memória. Sacou? É por aí. Vamos lá agora na questão 9. Senador Fernando. Senador, a adição de cauda poli-A e de CAP às 5 linhas do transcrito, assim como o splice, formam o RNA mensageiro maduro ou processado, que poderá ser translocado do núcleo para o citoplasma da célula eucariota, para ser traduzido no ribossomo. É afirmação verdadeira, professor. Inclusive, eu tinha até dado spoiler respondendo a questão 2 disso, né? Porque isso confere uma estabilidade melhor para a molécula do RNA mensageiro e também auxilia na identificação do RNA mensageiro pela maquinaria da transcrição e tradução no citoplasma. Exatamente. Tá certo? E dá o dress code para ele poder passar no Doorman, que é os poros da carioteca, né, da membrana do núcleo. Então, tudo isso, gente, são pontos refinados de controle, porque não adianta você ter lá a produção de RNA mensageiro sendo transcrito, tá certo? Se tem algum problema no mecanismo de processamento do RNA mensageiro primário, por exemplo. A remoção de intro não funcionou direito, ou não adicionou a cauda poli-A, tá certo? Ele não vai nem sair do núcleo. Então, são esses pontos, esses checkpoints que permitem as coisas funcionarem de maneira correta e integrada. Obrigado, senador. Professor, desculpa dar uma atrasada no próximo grupo, mas uma dúvida que me surgiu aqui agora é, por exemplo, pegando infecções virais, precisa fazer transcrição, tradução dos RNA mensageiros do vírus no citoplasma da célula, certo? Também tem essa adaptação do CAP 5' e do poli-A 3'? Não, eles não têm. Tá? E bactéria, inclusive, também não tem. Tá? Isso é uma coisa que começa a se estabelecer nos eucariotos inferiores, lá nas leveduras. Tá certo? Então, eles não têm, e ali, no caso, é uma coisa muito rápida, né? Você imagina, o vírus infectou, né? E aí ele já está, vamos supor, com o vírus de RNA, por exemplo, o SARS-CoV-2, né? Ele está pronto ali para
para ser traduzido, e ele já está ali no citoplasma, então ele vai lá e sequestra a máquina. Na verdade, assim, vamos dizer, ele corta a fila, sabe aquela coisa? Você está na fila e eles começam a cortar a fila, porque eles estão prontos e são produzidos em grande quantidade, e eles vão sendo traduzidos, e aí já vai subvertendo vai escravizando a maquinaria do hospedeiro, né? Então, nesse caso, não tem essas modificações. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado. Questão 10, senadora Esther, do grupo 3. Então, vamos lá, senadora. O splice alternativo comprova um conceito da genética clássica, segundo o qual um gene corresponde a uma proteína. Seria verdadeiro ou falso? A gente colocou como falso que um único gene pode corresponder a vários tipos de proteínas com funções específicas, graças a esse splice alternativo. Ele promove distintamente no gene, dependendo da célula, do tecido, do músculo, a remoção dos introns, e o que resulta numa diversidade de proteínas que são funcionalmente distintas e adaptadas para cada parte do corpo. Além disso, não são somente proteínas, mas RNAs e pequenas cadeias de polipeptídicos, que podem ser codificadas por um gene. E aí, pediu 2 exemplos, né? Isso. O primeiro é a diferenciação dos primatas de outros mamíferos, que tem como fator o splice alternativo. Existe uma categoria de exons alternativos exclusivos para os primatas, e esses exons derivam dos elementos genéticos chamados ALU, né? Os humanos, em relação aos outros primatas, também têm esse fator de splice alternativo. E os estudos recentes mostram que os humanos e outros primatas produzem basicamente as mesmas proteínas, na maioria dos tecidos, com exceção do cérebro, onde os humanos fabricam um conjunto de proteínas diferentes. E o segundo exemplo é o desenvolvimento de doenças como a taupatia. A taupatia é uma classe de doenças neurodegenerativas caracterizadas pela degradação patológica da proteína tau. Eita, me perdi. Nesse caso, ocorrem mudanças na proporção isoformas proteicas geradas pelo splicing, e há um acúmulo intracelular da proteína tau. E o gene que codifica essa proteína apresenta o splicing em 8 dos seus 16 exons. Ela se liga por microtúbulos em regiões repetidas, uma delas codificada pelo exon alternativo 10, que, quando ausente, leva a doenças neurodegenerativas. Muito legal esses exemplos, hein? Quer dizer, você vê, né, a importância na evolução, né, na evolução das espécies, esse splicing alternativo, né? E como pode dar, como a desregulação desse fenômeno, dessa regulagem fina, pode ter consequências aí de desenvolvimento de doença, né, senadora? E uma coisa interessante, quando fala ali, né, essa teoria da genética clássica, eu não sei se vocês veem isso na genética, mas lá no início da bioquímica, quando começaram a fazer as ligações da genética com a bioquímica, o que se acreditava era isso, que era um gene, tinha esse dogma, né? Um gene e uma proteína, né? Você tinha um gene codificando sempre uma proteína. Embora isso foi caindo em desuso, quando foi feito o sequenciamento do genoma humano, o que aconteceu? Os pesquisadores, assim, enfim, aquela sensação de que a espécie humana é a espécie mais desenvolvida de todas, da biosfera do planeta, né? Aquela coisa dá toda essa importância, foi um balde de água fria quando viram que o genoma humano tem um pouco mais de 20 mil genes. Eles esperavam, tinha estimativa, 120 mil genes, né? Uma coisa numérica. Na verdade, eles viram, né, o fenômeno do splice alternativo, que até agraciou os pesquisadores que estudaram isso, né, que descreveram com o prêmio Nobel, mostrou que essa complexidade ela pode se dar, na verdade, com essa expressão de um gene, tá certo? Podendo ser montado a partir de exons diferentes por splice alternativo. É bem interessante isso. Obrigado, senadora. Acho que você trouxe um viés bem ciências biológicas aqui,
que enriqueceu bem a discussão aqui na turma Bio. Obrigada, Nós vamos professor. agora obrigado, a questão 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos para a questão 11. Questão 11, senadora Gabriela. Senadora, para expressar insulina funcional, você pode amplificar o gene codificado por PCR a partir do DNA genômico e fazer a clonagem que permitirá a expressão em bactéria e posterior purificação desse biofármaco, com tudo que a gente já viu. Então, professor, nosso grupo colocou essa como falsa, porque o erro dessa afirmação está ao colocar DNA genômico. Porque, como vimos na sua aula, o gene da insulina tem 3 exons e 2 introns. Ou seja, se clonarmos o DNA genômico, ele vai acabar expressando os introns também, gerando uma proteína não funcional, já que ela não vai ter só a região codificadora de interesse, mas também toda a região intrônica, que vai ser lida como aminoácidos que não têm relação expressiva com a função da insulina. Então, o ideal é fazer a clonagem do gene da insulina, que aconteça a partir de um DNA complementar do RNA mensageiro já maduro. Perfeito, perfeito, né? Então, você quer fazer uma proteína recombinante com uma função específica, qualquer finalidade que a gente tem visto, primeiro saber se o gene tem intron ou não, certo? Como que você vai fazer a sua construção. Obrigado, senadora, bastante Obrigada completa. a você, professor. Vamos para a questão 12, senadora Brenda. Senadora, além de trazer informação sobre aspectos básicos da regulação da expressão gênica em sistemas biológicos, o conhecimento da expressão gênica também permite investigar e propor soluções para outras questões, como doenças genéticas. Isso seria verdadeiro ou falso? Então, professor, nosso grupo a gente colocou como verdadeira, porque, de fato, os estudos relacionados à expressão gênica, ela tem diversas aplicações, não somente relacionadas a ela. Dentre essas aplicações, a gente pode citar a compreensão das influências do meio ambiente, da homeostase celular e dos fenômenos patológicos. Além disso, também, a gente tem, através da manipulação por engenharia genética, sistemas biológicos, ou biotecnológicos, que também é possível o desenvolvimento de novos diagnósticos moleculares, terapias, entre outros. Aí a gente citou as 3 doenças causadas por essas expressões gênicas anômalas. Foi daltonismo, a hemofilia e a síndrome de Turner. Que legal. No daltonismo eu não sabia que era assim. Bem interessante. Quer dizer, coisas que a gente conhece, né? Sim, Tá, enfim, e a gente do nem nosso imagina. conhecimento. E a gente nem imagina, exatamente. Senadora, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que vocês estejam numa ação de extensão, tá certo? Lá no shopping, eu sempre uso Diadema porque é o nosso ambiente, tá? Vocês ainda vão conhecer mais Diadema, tem o seu charme. E aí a gente podemos estar, por exemplo, na Praça da Moça falando isso. Você acredita que correlacionar um fenômeno biológico com um conhecimento prévio que a pessoa tenha, sei lá, a gente pode falar aí do daltonismo, né? Você pode começar falando, a pessoa de repente não identifica o nome daltonismo. Fala, a pessoa que não enxerga as cores como a gente enxerga. Você acha que esse tipo de argumento, como divulgação científica, funciona para você poder desenvolver alguns aspectos da ciência com pessoas que, enfim, leigos no assunto, que poderiam dialogar com você? Olha, eu acredito que a gente conseguir facilitar a linguagem para essas pessoas até ajude. Então, acho que sim, professor. Sim. Porque tem isso, né, gente? Você vai fazer uma ação de extensão, vocês vão fazer, não é uma aula, você entende? Você não vai ali, gente, olha, eu vou levar o conhecimento para vocês agora, atenção. Não é assim, você tem que estabelecer um diálogo. E, normalmente, estabelecer o diálogo não é fácil. Eu pelejo aqui com vocês. A gente está ali, você vê que o professor fica cutucando, né? Eu vou cutucando. Aí, uma hora alguém vai sair com uma invertida para cima de mim, mas pelo menos vai estar comunicando. Né? E quando você está com o público em geral,
muitas vezes a pessoa fica retraída, né? Uma maneira de você estabelecer o diálogo é, primeiro, se colocar num patamar de diálogo e buscar as referências que a pessoa pode ter em relação a algo relacionado ao assunto que você vai abordar, né? Então, se você vai falar, por exemplo, de vacina, né? Ah, você é contra ou a favor da vacina? Se você chegar e fizesse logo essa pergunta, a pessoa fala não e acabou ali, tá certo? No entanto, se você chegar com a pessoa e perguntar, quando você se lembra de algum evento, assim, de você ter tomado vacina, sua mãe falou alguma coisa de que ela levou você a tomar vacina quando você era bebê, sabe? Então aí entra essa coisa da comunicação, tá? Como que você estabelece o discurso, o vai e volta do diálogo, para poder conversar sobre um assunto, né? Porque se você vai para uma pergunta sim ou não, muitas vezes pode acabar por ali. Obrigado, senadora. Imagina, professor, obrigada. Então agora vamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos para a questão 13. Questão 13, senadora Maria, questão 13. Questão 13, estou chamando a questão 13. Senadora, no projeto de sequenciamento do genoma humano, a empresa Celera mostrou-se mais eficiente do que o consórcio público, pois utilizou a estratégia de sequenciamento hierárquico. Isso é verdadeiro ou falso? Olha lá, o grupo 13, com a sua senadora, manifesta. Questão 13, falso. Isso mesmo. Na verdade, quem utilizou... aqui, ó, tem uma resposta bem completa. Gente, fica dúvida, pergunta, isso aqui é importante. Na verdade, quem utilizou o sequenciamento hierárquico foi o consórcio público. O sequenciamento hierárquico consiste em quebrar os cromossomos em grandes pedaços, mapear esses fragmentos e sequenciar apenas os que têm sobreposição. Um trabalho mais mecânico que exige manipulação humana e acaba sendo mais demorado e mais caro. Já o shotgun realiza a quebra de pequenos pedaços de cromossomo, sequencia estes e deixa que computadores organizem dentro de uma sequência coerente, o que, comparado a outros métodos, acaba sendo bem mais rápido, mais prático e bem mais barato. Então, excelente resposta do grupo 7, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, tem a figurinha lá que mostra os dois tipos de sequenciamento, tá certo? O hierárquico e o sequenciamento shotgun. E só voltando, uma coisa que eu olhei aqui, a turma da biologia, que eu achei legal, vou falar para vocês, quando a gente, voltando ali um pouquinho no splice alternativo, eu achei interessante, tem o gene DSX da drosófila, que determina o sexo do indivíduo, tá certo? Então, a depender da combinação de exons, ele vai levar ao desenvolvimento de uma drosófila macho, tá certo? E numa outra combinação de exons, ao desenvolvimento de uma drosófila fêmea. Achei isso bem fundamental, digamos, né? Num modelo tão estudado quanto a drosófila, que é o modelo dos insetos, né? Então, obrigado, senadora. Vamos agora para a questão 14, com a senadora Marília. Senadora, no projeto de sequenciamento do genoma humano... 14. No projeto Transcriptoma da cana-de-açúcar, com uma biblioteca de DNA genômico, foi possível obter informações sobre a regulação de genes expressos em diferentes tecidos da planta. Isso seria verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, professor. Verdadeiro? Ele foi fazer o transcriptoma e sequenciou uma biblioteca de DNA genômico. Vamos lá. O que seria o transcriptoma? Vamos construir. É falso, tá, senador? Por isso que eu estou reelaborando aí. Tá. É falso, mas por que é falso? Vamos pensar. Primeiro, a gente está falando aqui do projeto Transcriptoma. O que seria o projeto Transcriptoma? Ele tem a ver com o quê? Com DNA, com RNA, com proteína? Com RNA, não é você, tipo, coletar informações ou coletar RNAs para poder
Exatamente. Você falou do RNA, né? O RNA é o produto da transcrição. Então, se eu Sim. estou estudando a transcrição de todos os genes ali Ah, em tá. larga escala, bacana, é o transcriptoma. Então, para eu estudar os genes expressos em RNA mensageiro, que biblioteca que eu tenho que utilizar? De RNA. Biblioteca de RNA, mas a biblioteca, lembra, a biblioteca de RNA, na verdade, a gente tem que converter o RNA mensageiro numa molécula mais estável, É o né, cDNA. complementar a ela. Então, na verdade, o errinho aqui, que pode induzir, né, que na Sim. verdade é uma biblioteca, não é de DNA genômico, seria de que tipo de DNA? cDNA, DNA complementar. Exatamente. cDNA, DNA complementar ao RNA mensageiro. Fechou. Tá? Então, a partir dessa biblioteca de RNA mensageiro, né? E aí tem lá, pessoal, como que eu obtenho um cDNA. Tem um vídeo muito curtinho que está postado lá, bem no começo do Cleson. Foi possível obter informações da regulação dos genes expressos em diferentes tecidos, tá certo? Então, essa questão não, tá aqui, ó, explica os fundamentos do projeto transcriptoma da cana. Dá para falar um pouquinho disso, senadora? Então, os principais fundamentos é você identificar que agregam características específicas. No caso da cana, são características agroindustriais desejáveis, né? Como, tipo, genes de crescimento rápido, sacarose, resistência a doenças, e também identificar genes que são indesejáveis. Isso daí para um melhoramento genético dessa planta. Mas vamos voltar lá atrás, senadora. Então, eu vou chegar lá no laboratório, e a gente que trabalha com plantas, você trabalha numa casa de vegetação, né? Que é aquela estufa e tal. Você vai lá na estufa e fala, bom, gente, hoje eu quero fazer um projeto transcriptoma da cana-de-açúcar, como eu tinha, vou citar o mesmo exemplo que eu tinha citado, relacionado à resistência da planta à seca, ou seja, captação de água pela raiz. Né? Então, chego lá na planta, eu quero fazer um transcriptoma com essa característica. Eu vou ter que coletar o material. Você Que vai material que eu escolher coleto? Então, você vai escolher o tecido que você quer analisar e depois faz a extração, a purificação do RNA. Perfeito. Ou seja, no projeto transcriptoma, a pergunta que eu vou fazer é relacionada àquele tecido específico. Não adianta eu pegar a planta lá, tirar do vaso, lavar, pôr no liquidificador, macerar aquilo tudo e extrair o RNA mensageiro, porque eu vou estar misturando as mensagens de todos os tecidos. Se fosse um projeto genoma, sem problema, né, senadora? Porque Sim. todas as células vão ter o mesmo DNA. Mas no transcriptoma, como você bem falou, eu vou lá e vou isolar o tecido específico que eu quero a minha resposta. Se eu quero estudar floração, eu não vou coletar a raiz, vou coletar a flor. E aí eu vou extrair os RNAs mensageiros correspondente àquela função. É isso, senadora? É isso, professora. Beleza. Ficou claro? Fica claro, né, pessoal? Ficou Isso claro. é legal, você vê. Então, senador, é uma coisa que eu falo, sabe? Que eu gosto desse Senado, porque a gente trabalha as questões. Vai muito além de você responder VOF e tirar uma nota. Você entende? Porque, de repente, eu ficava assim, muito frustrado, às vezes, nas provas, sobretudo prova de alternativa, assim, porque, às vezes, sabe, uma desatenção, uma leitura, uma compreensão equivocada, e você erra aquela questão. E você sabia aquela questão, você sabia elaborar aquela questão. E aqui, simplesmente, a gente não está trabalhando dessa forma, nós estamos trabalhando como? Na verdade, se vocês forem falar, nós estamos fazendo aqui uma coisa que eu sempre pensei, os alunos sempre pediram para mim, sempre pediram, quando você fala de prova, professor, vamos fazer prova em grupo, vamos fazer prova em grupo. Gente, vocês já notaram que o Senado Molecular é uma grande prova em grupo, que a gente faz a cada semana? Então, assim, eu não sei, eu sou entusiasta da coisa, porque eu estou trabalhando aqui para que vocês construam esse conhecimento, né? Mas nesse aspecto me realiza mais estar discutindo com vocês, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas por que está certo, por que está errado?
Você entende? Do que, de repente, dá essa questão numa prova, eu marquei V, era F, perdi a nota, e depois não tem nem discussão do que teve na prova. Seja, não. Bom, a reflexão feita. Obrigado, senadora. Agora, nós vamos para a questão 15, senadora Sara, do grupo 1. Senadora, estamos chegando no fim, pessoal. Olha, tem sobrando tempo aqui, a gente conversar um pouquinho. Ah, tem os vídeos que eu vou mostrar. Não saiam, hein? Acabou aqui, vocês não saiam. Vamos ficar mais um pouquinho com o prof aqui. Olha, questão 15, senadora Sara. Apesar de todo esforço e investimento, passados 18 anos da publicação da sequência referência, o genoma humano não trouxe, ou trouxe muito pouco dos resultados esperados inicialmente. Então, professor, essa questão nosso grupo colocou como falsa, porque, na verdade, todo esse esforço e investimento no estudo do sequenciamento do genoma humano foi fundamental para o avanço de diversas áreas, né? E a elucidação da sequência de referência do DNA, com a elucidação, a gente viu que os potenciais resultados que eram esperados, na verdade, se tornaram reais e contribuiu para áreas como o senhor citou, para estudos taxonômicos, medicina, bioinformática, enfim. Perfeito. Então, vem trazendo, né, cada vez mais, porque a gente tem sequenciado cada vez mais genomas, a gente vai ver isso na semana que vem. E outra coisa importante, pessoal, vale a gente lembrar, é que, lógico, né, nós somos seres humanos, então o interesse de sequenciar o genoma, de melhorar as condições de vida para os seres humanos, né, apesar de toda a diferença que a gente vê, né, na humanidade, tanta gente passando fome, é uma coisa horrível de se pensar, mas todo esse esforço para entender o genoma humano também vem sendo utilizado para entender outras espécies, tá certo? Desde os micróbios, invertebrados, vertebrados, mamíferos. Então, tem aí todo aquele cardápio das ciências biológicas, as relações com o meio ambiente, tá certo? São abordagens que foram impulsionadas com o sequenciamento aí de genomas, de DNAs, tá certo? E o genoma humano foi um grande exemplo. Se a gente conseguiu sequenciar o genoma humano, a gente consegue sequenciar de qualquer organismo. E aí, a gente está falando da drosófila. A drosófila foi sequenciada lá atrás, porque ela faz parte da... Sabe aquela calçada da fama de Hollywood, que você vai lá, tal, Sandra Volta, Angelina Jolie, tem a calçada da fama dos modelos biológicos, tá certo? Mas, e a biodiversidade? Tá certo? E as agressões ao meio ambiente que comprometem a viabilidade de espécies que a gente ainda nem conseguiu descrever, tá certo? Então, tudo isso embasa argumentos, pesquisas, mas muitos argumentos em prol da conservação do meio ambiente, tá? E da biodiversidade. Então, isso também são características que a gente pode colocar num diálogo de divulgação científica partindo de qualquer assunto, tá certo? Eu estou falando lá de câncer, tá? Aí, de repente, eu vou colocar o assunto ali da conservação do meio ambiente. Isso é um dever nosso, entende? A gente sabe de que muitas pessoas que teriam poder para poder influenciar diretamente nisso não fazem por opção, né? Agem ao contrário da conservação. Nós agimos pela proteção e a conservação do meio ambiente e da nossa biodiversidade, porque olha quanta coisa importante tem para estudar, né? Então, deixar esse recado, né? E no caso de vocês, pessoal, voltando para o presencial, e tem uns alunos que já têm falado comigo, professor, como que eu faço para encontrar a iniciação científica? Gente, tem que ir atrás, sabe aquele exercício que eu fiz com vocês, de colocar as preferências, até coloquei aqui, ó, as preferências que trouxeram vocês para a biologia, unir com biologia molecular, vocês podem fazer essas ligações buscando as preferências de vocês entre os docentes do campus Diadema. Vamos focar aí das ciências biológicas, acredito que a maior parte dos interesses estariam no departamento de ciências biológicas, no departamento
de Ecologia e Evolução, no DEB, mas também no Departamento de Ciências Ambientais. Tá certo? Então, vai procurando já. Ah, mas eu não vou conseguir voltar para o laboratório. Não tem problema, escreve para o professor, lê o currículo Lattes dele antes, para você ter algum argumento. Olha, professor, eu vi seu trabalho, gostei, sabe? É diferente você chegar e falar, professor, então eu gosto dessa área, tem alguma coisa para mim? É um balde de água fria no professor. Professor, eu li, eu achei interessante seu trabalho, eu tenho interesse nessa área. Por acaso, vocês fazem reunião do laboratório que eu pudesse frequentar, participar, pelo menos uma vez, para ver? Uma vez não, já falo que você quer participar. Tá? Porque, por exemplo, no meu laboratório, a gente faz reuniões científicas, tá certo? E aí você pode acompanhar, ver se você gosta ou não gosta. Estou falando isso, pessoal, porque você fala assim, ai, nossa, 2 anos da faculdade que eu passei longe da faculdade. Isso é triste para todo mundo. Imagina, eu estou acostumado a ter vocês aqui na minha frente, a olhar, a reconhecer, acaba o ano, depois a gente está se encontrando, mas isso vai ser resgatado. Logicamente, vocês terão menos tempo, né, porque em relação a se formar, mas aí o que a gente faz? A gente aumenta a densidade, tá certo? A gente vai acelerar as coisas para que vocês tenham, na volta ao presencial, essa dinâmica, né, e essa motivação para poder mitigar os efeitos aí da pandemia, desse afastamento. Tá? Desculpa, gente, eu acho que isso seria interessante de ser ouvido e ainda bem que ficou gravado. Vamos prosseguir. Tá? Onde que nós estamos agora? 7, 14, 15, vamos para a questão 16, se eu entendi bem aqui, exatamente. Questão 16, o senador Fernando, é um enunciado maior, senador. Olha lá. Professor, eu Após acho que é o grupo 3. Ah, peraí, é porque agora entrou no sorteio. É porque eu fiz 7, 14 e depois nós estamos na questão 16, né? É o grupo 3, exatamente. Eu sorteei. Ai, peraí um pouco. Professor, eu sou cardíaco, não me mata do coração assim, não, pô. Não, tranquilo. Você não sabe o ano passado, Fernando, que era na roletinha do bingo, meu filho. Eu sorteava cada questão para todos os grupos. Mas aí, para poupar do estresse, eu falei, não, esse ano, você vê que vocês estão elaborando. Aí, lógico, gente, que eu estou sujeito àquele comentário, assim, não muito edificante, de que, mas aí os alunos só vão estudar a questão deles para fazer o cenário molecular. Olha, gente, desculpa, vocês são alunos de Unifesp, são os melhores alunos. Eu tenho absoluta confiança nisso, tá certo? Então, eu sei que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Lógico, você está elaborando mais aquela questão porque você quer trazer uma contribuição, mas você está ligado em todas as questões, né? Eu tenho convicção disso, né, do empenho de vocês. Vamos lá, então. Agora, eu fechei aqui o meu negócio, estou mais tranquilo aqui, antes eu ficava estressadíssimo. Senadora Esther. Senadora, após realizar o projeto Transcriptoma, você deseja clonar sequências promotoras capazes de regular a expressão de sistemas engenheirados, a partir de construções de DNA, de diferentes formas, né? A regulação do promotor por calor, por indução ou repressão em momentos de desenvolvimento, por luz, etc. Para isto, sabemos quais genes possuem a regulação desejada, resultado do projeto Transcriptoma, e que os promotores estão a 5 linhas das respectivas regiões codificadoras, da ORF. Você clona os promotores desejados por PCR, utilizando primers específicos e cDNA como molde para amplificar os promotores desejados. Estaria verdadeiro ou falso? Então, a gente colocou falsa pela afirmação que está escrito para isto, sabendo quais genes possuem a regulação desejada, resultado do projeto de transcriptoma, e que os promotores estão nas 5 linhas das respectivas regiões codificadoras. E quando a gente usa o projeto transcriptoma, não temos as informações que não estejam no RNA mensageiro. Então, a gente não tem as informações da região 5' não traduzida,
que estão nessas regiões codificadoras, as ORFs. Exatamente. Tá? Então, pessoal, quem por acaso leu esse enunciado e ficou na dúvida, é uma dúvida a ser sanada. E eu vou mostrar uma figura aqui, senadora, só para a gente lembrar. Não é porque aquela minha figura que eu tenho maior xodó por ela, tá? Eu acho ela o máximo, que é a única que eu consegui fazer bonitinha. Vamos lá. Vou compartilhar rapidamente, estamos aqui com o nosso tempo. Tá? Isso é importante, gente. Pode ser uma pergunta assim que determina uma vaga de estágio. A gente tem alunos da Bio fazendo estágio em empresas, e busquem isso também, viu, pessoal? Conversa lá com os veteranos. Deixa eu voltar aqui. Tá. O meu assistente, senador Fernando, tá dando para ver aqui? Sim, professor. Figura? Bonitinho. Só que não é isso que eu quero ver o meu desenho. Olha lá, gente, eu tenho aqui o gene, região intergênica, genoma, tá certo? Quando eu olho o gene, esse box aqui, ele compreende a região promotora, tá certo? Aqui o início de transcrição, a região codificadora e tem a região terminadora lá. Então, quando a gente olha o RNA mensageiro que é sintetizado com a transcrição aqui, a partir da região promotora, o que acontece, gente? Eu nunca tenho sequência promotora dentro do RNA mensageiro, tá certo? Porque o mensageiro está antes do início da transcrição, tá? Então, aqui na região promotora, vai estar a RNA polimerase e os fatores de transcrição, tá certo? E eles vão lá começar, então, beleza, vamos transcrever esse gene, tá certo? Ele adiciona lá o primeiro ribonucleotídeo no início da transcrição, é o início 5' do RNA mensageiro, e vai lá e sintetiza. Tem a região 5' não traduzida, a região codificadora, a região 3' não traduzida, a estrutura do RNA mensageiro. Então, se eu quero fazer um projeto onde eu sequencie regiões promotoras que estão associadas, por exemplo, resposta da planta seca, tá certo? Ou um gene de defesa que é ativado quando o hospedeiro está sendo atacado por um patógeno, tá certo? Então, se eu quero saber a sequência promotora que está respondendo por aquela regulação, tá? Eu tenho que sequenciar a partir de uma biblioteca de DNA, tá certo? Por quê? Porque eu tenho a informação do promotor, a sequência promotora está no DNA, mas nunca estará no RNA mensageiro. Senadora, ficou claro a explicação do PRO? Para mim, sim. Ficou, né? Com desenho ali, né? Que eu coloquei. Então, isso é uma questão... E não envolve decoreba, né, gente? Porque se eu vou... O promotor está aqui para transcrever, então o que eu vou transcrever está depois dele. Tá? Então, beleza. Vamos para a última questão. O professor está morrendo de sede. Já vou pegar água ali e depois vou mostrar o vídeo rapidinho para integrar tudo isso. Senadora Marília, do grupo 7, vamos para a última questão. Senadora, uma vez obtida a sequência de um genoma ou de um transcriptoma, a análise bioinformática das sequências obtidas permite a categorização funcional, ou chamado de anotação, dos genes identificados. Professora, essa é verdadeira. É verdadeira porque... Sim. Você vai conseguir relacionar os grupos de genes que estão associados a uma determinada função ou característica que você deseja, né? E aí depois você pode usar esse conjunto. E aí tem diversos genes. Exatamente. Senadora, e essas informações que a bioinformática permite, né, a partir da sequência, porque, gente, nós vamos ter um exercício de bioinformática que vai ser uma aula bem legal, tá certo? É um pouco como o ateliê de clonagem, né, que a gente vai fazer junto, mas aqui no caso vocês vão fazer no computador de vocês. E outra coisa, hoje eu vou conversar com o pessoal vou mandar um recado para o pessoal do Noturno. Nós não testamos se é possível fazer só do celular, tá certo? Então esse vai ser um desafio aí, mas eu dou um feedback para vocês em função do que acontecer essa semana com a turma da farmácia noturna, eles vão fazer essa aula essa quinta. Mas o que eu queria dizer aqui, deixa eu ver a análise de bioinformática, sim, é que eu tenho uma sequência, vamos supor,
eu tenho uma sequência de DNA no gene, que codifica, tá certo? Então, pelo código genético, eu sei a sequência de aminoácidos daquela proteína, tá certo? E uma vez que eu saiba a sequência primária enfim, dessa proteína, vamos lembrar lá da bioquímica, tá certo? Eu posso saber mais ou menos como que essa proteína se comporta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma proteína, tá certo? Que está sendo codificada, e essa região aqui onde está meu dedo, ela é composta por aminoácidos hidrofóbicos, tá certo? Significa o quê? Que é um sinal, é uma assinatura dessa proteína de que ela pode estar ancorada, gente, numa membrana, tá certo? Ela tem uma parte exposta para o meio extracelular que pode receber o sinal e transduzir a partir da parte que está na região interior. Ou você pode ter isso aqui, e aí você vai, na comparação de sequência que a bioinformática permite, você vai ver o quê? Que aqui na pontinha, aqui tem uma outra região funcional, que são aminoácidos que permitem uma ação catalítica de fosforilação, tá certo? Ou seja, quando ativa o sinal, uma proteína vai encostar aqui, vai ser fosforilada e vai replicar o sinal, tá? Aí volta lá na biologia celular, na transdução do sinal, que vocês viram lá, acho que viram com o professor Joel. Então, essas assinaturas proteicas, o computador, ele detecta para a gente. Detecta como? Sequenciei o meu DNA, o computador transformou a sequência em aminoácidos. Aí, por bioinformática, essa sequência vai para um banco de dados que tem lá milhões e milhões e milhões de genes que já foram sequenciados, ele vai comparar e vai achar uma sequência homóloga a essa aqui do meu organismo, tá certo? Ele vai, olha, tem algumas diferenças, mas eu consigo ver o domínio de quinase, eu vejo o domínio transmembranar, dizendo que é uma proteína de membrana, tá certo? Mas ele tem diferenças, por quê? Porque esse gene aqui, eu peguei, né, eu clonei ele a partir de uma perereca que desenvolve lá no Amazonas, que a gente acabou de descrever. Ninguém nunca descreveu essa espécie, tá certo? Então, você consegue, por bioinformática, fazer esse tipo de análise pesquisando a sua sequência com tudo que está depositado nos bancos de dados que já foi sequenciado até hoje. Guarde essa informação. Então, com isso, nós terminamos o nosso Senado Molecular. Eu peço que vocês fiquem aqui um segundinho. Primeiro, gente, deixa eu só pegar uma água ali, já volto. E nós vamos ver 2 vídeos rapidinhos. Gente, se tiver aí, pessoal do grupo 2, o 4 do 7, que não agendaram ainda o coach, se quiser ficar aí mais um pouquinho, a gente faz um pré-coach, tá? Aqui na hora do plantão. Assim que acabar aqui. Então, olha lá, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês, rapidinho, o Classroom. Vamos lá. Cadê o Classroom aqui? Vamos ver aqui o documento, não, é bem aqui. Vou pegar lá a nossa semana 8, né? E tem esse material suplementar aqui de vídeos, tá? Então, eu ia até colocar, vocês podem colocar Gene Expression, depois procurar direto no YouTube, eu não sei como, porque ele vem para mim aqui, ele não mostra para mim o endereço exato. Tá dando para ver, pessoal, a figura aqui do núcleo? Não sei se é núcleo isso, gente. Tá dando para ver, pessoal? Assim. Sim, tá bom, desculpa. É porque eu fico aqui meio no vácuo, falar, será que deu? Vamos ver, gente, ó, são só 2 minutos. Ele vai falar um monte de coisa, eu vou pôr até mais baixo, porque daí eu vou fazendo uma narração aqui do lado. Olha lá, uma orquestra tocando uma sinfonia, são os eventos dentro da célula.
example of a protein in short supply found in the external environment of the cell. Proteins interact with células. specific receptors on the cell's Olha outer lá, membrane interação de to proteínas com trigger a cascade of receptores, events, leading to the expression of specific genes que vai and production transduzir of this sinal que protein. vai alterar a expressão gênica lá dentro da Membranes célula. regulate the movement of substances in and out of the cell through a wide range of mechanisms. Olha lá, In this abriu a case, célula. receptors on the surface trigger signaling mechanisms involving other A transdução de proteins in the cell's sinais. cytoplasm. In the cytoplasm, the signaling elements are involved in a cascade of events. Ó, tá vendo? Olha o branquinho ali. Ele pegou o sinal, interagiu com outra proteína e ele vai para o núcleo, gente. Ele tem um sinal de localização nuclear. Ó, passou dentro do núcleo. É um fator de transcrição, olha lá. Está ajudando a polimerase a transcrever. Olha a polimerase ali. O RNA mensageiro vai ser agora processado. Esse era o pré-RNA, olha lá. Splice. Removeu o splice e ligou os exons. Já tem o CAP, tem a cauda poliar, ele vai conseguir passar para o citoplasma. Lá no complexo de Golgi, ocorrerá a transcrição da proteína. Ele assume a sua conformação tridimensional funcional e, nesse caso, olha, a proteína está sendo exportada para o meio extracelular. Tá, então esse é um básico aqui da expressão gênica. Vamos ver outro aqui, que esse aqui é bem legal, quer ver? Também 2 minutinhos, que faz a diferença. Olha lá, menos processo. A DNA, a carioteca ali em cima. O fator de transcrição ativador, olha lá, ativou a RNA polimerase, ela está transcrevendo o mensageiro. Mas, olha lá, transcrevendo, vai transcrevendo, mais ou menos em função do promotor, lembra? Aí, RNA primário, remoção pelo splice, união dos exons, e pode ter splice alternativo, formando diferentes proteínas só com a combinação dos exons. Gene expression can be regulated by controlling access to or efficiency of transport channels. Olha lá, o RNA maduro, 3 linhas CAP, 5 linhas poliar, sai do núcleo, tem o dress code ali, o Dorman permite, chegou lá no citoplasma. Olha lá, as enzimas podem degradar o RNA mensageiro. Também é um ponto de regulação, é o quanto que esse RNA, quanto tempo ele fica ali naquele ambiente. Ou seja, se ele é mais estável ou menos estável. Aí, olha, no ribossomo, a tradução da proteína codificada ali no RNA mensageiro, né? Aí, gente, uma vez produzida a proteína, pode ser que ela tenha que ser modificada pós-traducionalmente, por exemplo, uma fosfatação aqui, uma fosforilação, para que ela assuma a sua atividade, tá? Isso é muito útil, se vocês lembram lá da bioquímica, né, quando você tem que ter uma resposta rápida, né? Então, você vai lá e fosforila, ela muda a sua atividade. Vamos ver aqui, ó, o sequenciamento do genoma também é rápido. Vamos ver, esse aqui já é antigo, tá? 10 anos atrás, e não foi uma tarefa fácil. Depois de dores, deixa eu ver aqui se vale a pena isso. Temos agora um pedaço de DNA sob a forma de uma fita dupla, com um ponto colorido em cada letra. Gente, não vou falar nada não, porque isso aqui é spoiler da minha aula lá na frente. Então, você vê, olha, eu procurei colocar aqui vídeos rápidos, tá certo? Para poder sintetizar todo esse raciocínio, toda essa construção do conhecimento, tá certo? Porque se eu viesse aqui, gente, dar uma aula de detalhes, olha, o fator X liga, né?
eu ia perder totalmente a audiência, não ia funcionar, tá certo? Então, aqui, olha, eu vou interromper a nossa gravação e interromper a gravação.